política, é difícil distinguir os homens capazes dos homens capazes de tudo. Henri Berard. O Papo Visita de hoje tem a honra de receber Luiz Martinho Cavalcante Lacerda, o popular vereador Luiz Lacerda, que hoje vai trazer suas palavras colaborativas para o nosso programa. A todos vocês, muito obrigado pela audiência e desfrute dos próximos minutos e forme sua opinião. Luiz, antes de mais nada, fico muito grato pela tua presença no nosso programa e 56 anos de vida que tu carrega, né? É muita história para contar, não é isso? Isso, é uma história bastante longa, onde eu tive uma trajetória desde a minha infância, onde eu nasci e me criei no Cangalheiro. Na minha época da minha infância, eu fiz de tudo, né? Eu vendi laranja, vendi bolo, tive aquela trajetória da pessoa pobre, a pessoa que veio lá de baixo, e assim, a gente estudando, a família grande com sete irmãos, e aí hoje eu estou no cargo de vereador, mas mesmo assim a minha humildade continua, porque quando se vem lá de baixo a gente sente como é para se crescer, o que tem que se fazer. Então eu consegui as minhas amizades no bairro Cangalheiro, não só também no bairro Cangalheiro, então nos outros bairros, na Caxias. E para isso, esse cargo para mim foi muito importante. Agora eu exercer essa função com 56 anos, com 53 anos de idade, consegui a minha candidatura e almejei o cargo de vereador, e Deus me concedeu esse cargo, e hoje eu procuro sempre usar esse cargo meu para ajudar os mais pobres, os mais humildes, aquelas pessoas mais carentes, são as pessoas que eu procuro ajudar muito mais. E nos conte o que é que te motivava a superar cada obstáculo que surgiu na tua vida, porque eu imagino que não foi fácil chegar ao cargo de vereador em Caxias, não foi no estalar de dedos. O que é que te motivava para vencer esses obstáculos? O que mais me motivava na época era quando eu olhava alguém lá carente, precisando que se alguém tivesse dado apoio a ele, eu não encontrava. E por isso aquilo me motivou, que eu pedi a Deus, se um dia eu tivesse esse cargo de vereador, eu ia ter essa missão, e Deus me deu essa missão, por isso que eu conservo essa missão, por isso que eu me dedico. Eu não tenho hora para almoçar, eu não tenho hora para jantar, eu não tenho hora para dormir. Qualquer hora que alguém chegue lá em casa, qualquer hora que alguém me pare na rua para eu resolver um problema, eu nunca digo não. E tem mais uma coisa que me engrandece, é quando alguém me para me perguntar, para às vezes resolver um problema, eu paro ali naquele momento, embora eu esteja com bastante fome, bastante cansado, mas não transpareça aquele cansaço. Eu sempre estou ali pronto para dar aquela palavra de conforto àquela pessoa, que eu tenho certeza que aquela pessoa naquele momento está precisando daquela palavra de conforto. E assim o vereador Lacerda trabalha constantemente para evitar que os mais humildes, que os mais pobres sejam discriminados pela a classe que são. Porque hoje uma pessoa bem pobre, se não chega no lugar, às vezes ele é leigo pela uma informação. E ele se envergonha de chegar até o balcão e pedir uma informação, e a pessoa dá uma má resposta para ele. Então o vereador Lacerda às vezes já encontrou esse problema com um amigo deles. Eu tenho um amigo que ele me disse um dia assim: Lacerda, eu sou grato a você por uma situação. Ele é um carroceiro. A nossa amizade foi criada ao longo do tempo no Cangalheiro. Sim. E um dia eu cheguei no Banco do Brasil, ele estava lá para sacar um cheque, que fizeram um pagamento para ele através de um cheque. E aí eu estava conversando com vários amigos meus do mesmo rol político, e quando eu olhei ele bem suado, eu fui lá, peguei na mão dele, abracei ele e perguntei o que ele estava fazendo. Disse que veio para trocar um cheque. Eu levei ele até o caixa, um amigo meu, fizeram esse saque para ele, e até hoje ele tem uma gratidão imensa, porque ele disse que naquele momento era o momento que ele estava precisando de encontrar um amigo, porque ele não sabia como ele se dirigia ao caixa, não sabia como ele sacava aquele dinheiro. E eu não me envergonhei pelo fato de ele estar ali todo sujo, rasgado, mas mesmo assim ele continuava um amigo de sempre do vereador Lacerda. Um político, então, é um plantonista, é alguém que tem que, de certa forma, ceder um pouco do seu tempo para atender a população? Ele não tem que ceder só um pouco, ele tem que ceder o tempo todo,
Porque nós, vereadores, nós somos a voz do povo. É a voz que foi permitido por eles, pelos eleitores, de nos dar aquela voz lá dentro da Câmara, na plenária, para falar por eles, aqueles humildes. Por isso que eu sempre bato na tecla, os humildes são aqueles que estão lá na periferia, onde é aquele que não tem voz, que não tem o direito de chegar e reivindicar o que é de melhor, o que é de bem-estar para a população de Caxias. Então, para que fique bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, o teu interesse pela política veio justamente disso, desse olhar para os humildes, para a clientela que de certa forma sofre algum tipo de discriminação. Tu enfrentou algum tipo de discriminação para conseguir o cargo de vereador na cidade de Caxias? Não, eu nunca senti discriminação, porque eu já frisei aqui, eu sempre tive amizade com a classe baixa, com a classe alta, e então por isso eu sempre soube chegar e entrar em qualquer lugar. Então por isso que eu digo que a discriminação eu já vi, pessoas discriminando outras eu já vi, e já tomei atitudes de não gostar, de chegar aquela pessoa que tratou mal o outro, de chamar no cantinho, não para utilizar o poder para chegar e dizer assim, usou o carro para chegar e dizer assim, você não pode fazer isso, gritar, não, porque eu estaria fazendo a mesma coisa que ele fez com aquela pessoa tratando mal. Se eu tratasse ele mal diante de todo mundo, eu estaria fazendo a mesma coisa. Então, a gente não tem que se trocar por aquela pessoa. Então, você chama a um particular e você diz, olha, você tratou aquela pessoa assim, assim, se deveria tratar assim, assim, assim. Que a gente encontra nos órgãos públicos, nos órgãos particulares, a gente sempre encontra essa discriminação, porque o pobre, quando ele chega, a gente sente. Eu já presenciei vários lugares que eu estou sentado, quando alguém se aproxima do balcão que é pobre, a gente vê aquela cara, pessoa já olhando assim por cima do ombro, e eu não gosto daquela atitude. Eu me sinto naquele lugar, porque eu também já fui uma pessoa assim, bastante lá de baixo, entendeu? Então, eu não ia gostar se alguém me tratasse daquela forma, mesmo que eu não goste nem de me apresentar como vereador. Quem é você? Eu sou o Luiz Lacerda, então eu sou o Luiz Mastinho, para evitar esse impacto. Porque quando você diz assim, eu sou vereador, eles já te olham com um olhar diferente, já te olham com um olhar diferente. Quem é você? Eu sou o Luiz Lacerda. Pronto. Se ele me conhece como vereador Luiz Lacerda, ele vai me tratar como vereador. Se ele já não me conhece como vereador Luiz Lacerda, então ele vai me tratar como ele teria que tratar as outras pessoas da mesma forma. Então eu quero ser tratado por qualquer órgão, qualquer pessoa de qualquer órgão, dessa forma, como uma pessoa comum, uma pessoa que está ali. Quando eu fui eleito, eu fui entrevistado, e o entrevistador me perguntou assim, como eu tinha me sentido de ter acordado como vereador. Eu, natural, porque eu sou assim. Não mudou nada. Não mudou nada. Eu acordei, exatamente, eu acordei no dia seguinte, o mesmo Luiz Lacerda de antes, daquele momento. Por isso que eu travei, os vidros do meu carro sempre foi aberto, para as pessoas sempre tá vendo ali o vereador Luiz Lacerda, onde eu passo, buzino, fazendo sempre um gesto, porque a gente não pode estar parando em todos os lugares, porque a gente tem uma cidade inteira para a gente resolver os problemas da cidade. Então, se você passar uma hora aqui, uma hora ali, você vai esquecer os problemas. Então, você tem aquele tempo. Quando dá o tempo para você passar, ir na casa de algum amigo seu tomar um café, você vai lá. Se você tem tempo de almoçar, você vai. Eu, às vezes, eu já saí daqui de Caxias, porque um amigo meu me convidou só para eu almoçar na casa dele na zona rural. E eu tinha prometido para ele que no dia do aniversário dele eu ia almoçar. Fui na zona rural, saí daqui para a zona rural para ir fazer um almoço, porque um amigo meu me convidou e eu disse para ele que eu ia, e eu fui, e ele não acreditou que eu estava naquele momento no almoço dele. É muito gratificante saber que ainda tem políticos que pensam assim, porque veja, a frase que abriu o programa de hoje, que é do grande jornalista Ribeirá, nada mais quer dizer do que os políticos, por algum motivo, eles acabam se desconfigurando desse lado simples, desse lado natural de bem tratar com o povo. E aí ele chega a dizer que é difícil na política a gente conseguir diferenciar os homens capazes dos homens capazes de tudo. Isso, claro, gera uma descrença popular em relação à política que hoje se faz. Na tua concepção, é natural que exista realmente esses políticos não tão corretos, esses políticos que não usem a política de forma como se deva ser usado? Olha, na política, o ser humano ele está lá dentro, ele usa a forma que ele quer usar. Porque nós, seres humanos, nós temos a nossa forma. Cada político ele tem a forma de pensar, ele tem a maneira de agir.
E a minha maneira de agir é essa, porque eu acho que a minha maneira está correta para agir. Agora, as atitudes dos outros políticos, cada um deles tem a sua atitude, cada um deles tem que ver o que está fazendo, se é certo ou errado, porque nós somos avaliados. Quando nós somos eleitos, depois nós somos avaliados pelo povo. Então, as atitudes de cada candidato, de cada vereador, quem tem que avaliar é o povo. Se ele deve permanecer na Câmara ou se ele deve sair da Câmara para que seja substituído por outros vereadores. Que a cada voto que o eleitor dá a um candidato, ele dá um voto de confiança a ele. Ele te entrega a voz dele na Câmara. Então, para isso, você tem que fazer com que aquela voz, aquela pessoa que lhe deu o voto, seja válida. Seja válida para... Então, essa concepção que você me perguntou sobre os políticos, então cada um pensa de uma forma diferente. Lá na Câmara Municipal, nós somos 19 vereadores. Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de agir. Então, eu acho dessa forma. Se eu estou agindo correto, o povo vai me avaliar pela minha forma correta. Se os outros não estão agindo correto, a população vai agir de forma não aderindo a votar neles. Mas se a população acha que tem alguém capacitado lá dentro, que eu tenho certeza que tem alguém que tem capacidade de retornar à Câmara, essas pessoas voltarão com certeza para a Câmara Municipal. Eu penso que é muito natural alguém que se dedica a realmente cuidar do povo, a lutar pelo povo, que tenha por algum motivo gerado algum tipo de inimizades. Particularmente, o teu trabalho como vereador te trouxe algum tipo de inimizade, algum tipo de, vamos dizer assim, de pessoa que, porque não pensa igual a você, acabou se afastando de você, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Você falou, você fez a pergunta correta. Eu já encontrei, eu me emociono, porque é doloroso quando você luta pelo povo e às vezes você encontra colegas que tentam puxar o seu tapete. Sim. Porque você está trabalhando por aqueles mais humildes. Eu já encontrei isso na minha carreira política, eu já encontrei dessa forma e eu paro às vezes para pensar, porque nós temos um intuito só. É para nós termos um intuito só, intuito esse que a população ela tem que ser vista. Desculpa abusar da tua ética profissional, mas nos fale, na Câmara Municipal de Caxias, existe sim os blocos, as panelinhas? Não digo que existe as panelinhas, mas como eu já falei a você, tem a situação assim, cada um pensa de uma forma. Eu não vejo na Câmara Municipal aqui as panelinhas, eu não vejo dessa forma. Porque cada um pensa de uma forma diferente, cada um age como tem que agir, como tem que agir, eu digo assim, ele age como ele acha que daquela forma que ele agindo, ele está certo. Então eu não digo que tem panelinha, eu acho da minha forma porque eu sempre trabalho paralelo, eu sempre trabalho com o povo. As atitudes deles, dos vereadores, são atitudes deles. E eu não posso chegar aqui e dizer, tem uma panelinha A, tem uma panelinha B. Eu respondi a você na situação que já fui atacado, já criou desamizade de pessoas que trabalham com vereadores, a chegar ao ponto de fazer crítica de mim em situação em outro bairro, chegar e dizer assim, um vereador isso, vereador aquilo, para queimar a minha imagem, mas amando de alguma pessoa, porque eu não consigo entender como se tenta denegrir uma imagem de uma pessoa que está sempre lutando pelo povo. E isso acontece muito. Isso acontece muito. Não só em Caxias, mas em todas as cidades, a política, quando ela se torna politicagem, ela age dessa forma. Pode ser qualquer cidade do Brasil. Essa forma ela vai existir. Porque a politicagem ela está dentro da política. Quando se faz a política, é a parte decente, é uma parte do ser humano, é uma parte onde você se sensibiliza pelo problema. Essa sim é a política, mas quando é a politicagem, é aquela traição. Sim, sim. Fazendo uma retrospectiva, se tu for retornar lá para tuas memórias infantis, tuas memórias lá atrás, qual foi o político que tu tinha admiração? Olha, o político assim, para que eu pudesse me espelhar, eu
Não tem, né? Nunca teve. Eu, ainda. assim, eu me espelhei muito assim na época da Marina. Já é algo mais recente. É mais recente, porque ela defendia a mesma coisa que eu defendo, a defesa do meio ambiente, né? Os mananciais, a proteção de tudo isso. Então eu tenho essa preocupação, mas assim, para me espelhar, assim, para dizer assim, eu quero ser igual a político tal, não nunca, existe. até porque eu tenho a minha ideologia, eu tenho o meu pensamento. É difícil agradar o povo? De certa forma porque a gente agrada de um lado e desagrada do outro. Quem tem um pensamento voltado para o coletivo, a gente consegue agradar. Nós temos que pensar assim, a forma de pensar é essa, é o bem coletivo. Se reúne a comunidade para se reivindicar o direito daquela comunidade. Mas nem tanto, nem às vezes isso acontece. Está se esvaindo um pouco do nosso tempo, mas eu tenho que te perguntar, porque o local que tu teve uma votação mais expressiva foi Cangalheiro. Isso comenta muito na cidade que, de certa forma, tu não deu tanta atenção ao Cangalheiro como se devesse dar. Como é que tu enfrenta essa crítica? Não, a atenção no Cangalheiro, eu fiz a minha parte, que é como legislativo. Eu fiz 29 requerimentos para o bairro Cangalheiro, onde eu pedi reforma de praça, eu pedi todas as ruas do bairro Cangalheiro, que hoje é de forma de paralelepípedo, eu pedi para asfaltar. Então são 29 pedidos. A reforma da escolinha da União Feminina, hoje ela está reformada, que hoje é o anexo do Lua de Feitosa. Foi um projeto teu. Foi um projeto meu. Igual a da Rua do Sol, também foi um projeto teu? E a da Rua do Sol foi o primeiro projeto meu, que era uma rua que era intrafegável. Ela tinha um período de 6 anos, que tinha um amigo meu tinha um carro que não saía da garagem. Então foi o meu primeiro pedido, a Rua do Sol, e graças a Deus eu consegui, e hoje ela está lá intacta. Então isso pode ter, houve um desgaste no Cangalheiro por essa situação, porque eu não tenho poder de execução, não tenho poder para chegar e dizer assim, eu vou fazer. Eu tenho o poder de dizer assim, eu vou criar um projeto, eu vou criar um requerimento, vou fazer um requerimento. Que tem que ser aceito pela maioria. E foi aceito, graças a Deus, os meus requerimentos foram todos aceitos pela maioria dos vereadores na Câmara Municipal, isso eu não tenho o que dizer. Mas a parte da execução a gente não conseguiu, porque depende de recurso estadual, recurso federal, e está lá, mas graças a Deus o povo avalia. Mas o que eu posso fazer é o seguinte, como eu tenho as minhas festas, são 2 festas anual, que é o Natal da Amizade, que todo ano o vereador Lacerda faz uma festa para as crianças, distribui vários brindes. Tem o Arraial da Amizade, que o Arraial da Amizade ele é feito com todas as quadrilhas. Então o único bairro que tem essas 2 festas chama-se o Cangalheiro. Então essa crítica aí de toda ela é infundada. Não existe. Não existe. O povo do Cangalheiro até hoje, graças a Deus, me abraçam. Tenho o maior carinho pelo vereador Lacerda. A democracia, ela trouxe para o Brasil principalmente o poder do povo. O povo que manda, o povo que decide, e quase sempre decide de forma correta. Na tua concepção, tu foi eleito há 4 anos atrás para defender o povo. É com essa concepção que tu busca a tua reeleição? É com essa concepção que eu busco a minha reeleição. Porque se eu não tivesse feito alguma coisa pelo povo, eu não estaria sendo fiel aos meus eleitores. Eu vou dar aqui só um exemplo. A iluminação pública da Avenida do Pirajá foi projeto meu. A iluminação pública da Avenida da Coeba foi projeto meu. As lombadas que diminuíram a quantidade de acidentes da MA 034, da BR até a Avenida, foi projeto do vereador Lacerda. Então, isso foram várias outras coisas que o vereador Lacerda pediu. A reforma do Costa Sobrinho, da escola Costa Sobrinho, também foi pedido do vereador Lacerda. Eu tenho 109 requerimentos em toda a cidade de Caxias. Já foi feito muita coisa e muito mais tu pretende fazer, não é? Exatamente, muito mais eu pretendo fazer. Eu pretendo que o povo me conceda a minha reeleição para que eu possa concluir os meus requerimentos. E Lacerda, agradecendo a tua presença aqui no nosso programa Papo Visita, agradecendo a sua audiência, assim a gente encerra nosso programa. E para terminar, eu peço que você deixe um recado para essas pessoas que acreditam no Lacerda, que vão votar no Lacerda, e que aqueles indecisos que ainda não estão realmente sabendo o que fazer, se sintam realmente admirados por você a lhe dar um voto. Eu gostaria de pedir a todos os ouvintes
os que avaliaram o vereador Lacerda e os que estão ainda avaliando o vereador Lacerda, que me conceda mais uma vez esse voto de confiança para que eu possa dar continuidade ao meu trabalho na Câmara Municipal. Trabalho esse que ainda falta se fazer muita coisa, mas eu não vou cruzar os meus braços diante de nenhum problema daqueles que eu fiz o projeto, fiz o requerimento exatamente para isso acontecer dentro dessa campanha. Por isso eu vos peço que me dê esse voto. Meu número é muito fácil, é um número fácil de se decorar. Então é 2, 3, 4, 5, 6, então não tem dúvida. E o vereador Lacerda está aí, mais uma vez, pedindo o seu voto de confiança, que o povo me avalie da forma que achar que tem que ser avaliado. Tá aí, e assim nós terminamos nosso Papo Visita de hoje. Tem muito mais. Papo Visita, o espaço da internet onde você forma a sua opinião. Obrigado.